Você sabia que desistir pode ser bom? Exatamente. Existem momentos na vida que desistir é necessário. Eu sei que é um pouco diferente do que costumamos ouvir por aí, porque o tempo todo ouvimos aquelas frases prontas do tipo desistir jamais, nunca desistir, desistir é coisa dos fracos. Porém, há situações na vida que a melhor coisa que podemos fazer é desistir de seguir por um caminho que nem deveríamos ter começado. As únicas pessoas que nunca devem desistir são aquelas pessoas perfeitas, aquelas que nunca erram e que nunca entram por um caminho equivocado. Se esse não é o seu caso, o que eu acredito que não, e também não é o meu, nós que somos humanos precisamos entender a necessidade de desistir e entender o momento em que a melhor decisão seria recuar. Uma decisão estratégia, colocar um pé atrás estrategicamente para corrigir algo e depois retornar tomando a decisão correta e avançar. Nós crescemos ouvindo frases de incentivos. Essas frases de incentivos, elas são muito boas quando utilizadas na situação correta. Se você está desanimado, quando deveria estar animado, a melhor coisa que você deve fazer, nesse caso, é se animar e prosseguir, persistir, superar as barreiras e os obstáculos que você está enfrentando. Mas eu estou falando exatamente sobre situações em que tomamos decisões erradas e às vezes, por teimosia, nós persistimos em um caminho que não trará futuro, não trará benefício algum para nós. Na verdade, existe uma diferença entre teimosia e persistência. Persistência é quando você prossegue em um caminho correto, mesmo diante dos desafios. Teimosia é quando você percebe que errou, percebe que tomou uma decisão equivocada, fez um acerto que não deveria. Quando você está entrando em um relacionamento, por exemplo, fora da vontade de Deus, e logo você percebe que aquele relacionamento ele não vai trazer um bom futuro para você. E se você persistir nesse relacionamento, você estará sendo teimoso, você estará prejudicando a si mesmo. A palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 22, no versículo 3, diz o seguinte: a pessoa sensata ou sábia vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. É justamente isso que tem acontecido em nossos dias. Quando as pessoas elas são insensatas, elas veem o perigo, elas veem, percebem, conseguem identificar que tomaram a decisão errada, mas por orgulho, para não dar o braço a torcer e dizer, olha, eu errei, eu preciso corrigir, eu falhei. É difícil dizer eu falhei, né? E às vezes as pessoas persistem naquele caminho, elas são teimosas. Isso só traz prejuízos e danos. Em situações assim, é melhor ser humilde e reconhecer, eu falhei. Eu achava que estava certo, mas eu me enganei, eu me equivoquei. Isso é humano, isso é normal. Todo ser humano falha, todo ser humano toma decisões equivocadas. O que não pode é você estar prosseguindo em um caminho que Deus não quer que você prossiga apenas por orgulho, por teimosia. Quando eu falo em desistir, eu não estou falando em abrir mão das coisas que de fato são importantes. Por exemplo, você não pode desistir de servir ao Senhor de forma alguma. Se está passando por alguma luta, alguma perseguição, você deve buscar o Senhor mais ainda. Digamos que você está enfrentando um problema em seu casamento. Nesse caso, você não deve desistir do seu casamento por conta de um problema. Você tem que buscar a solução, buscar ajustar-se e as coisas vão se encaixar. Você não deve desistir de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, simplesmente porque se tornou difícil,
porque as coisas estão complicadas, porque surgiram obstáculos no caminho. Não. Nesse caso, você deve prosseguir, você deve ser persistente, você deve romper as barreiras. E com isso, para isso, você vai contar com a ajuda de Deus, que tem o maior prazer em nos ajudar a superar esses obstáculos que enfrentamos na vida. Mas, sempre que perceber que entrou por um caminho que não deveria, começou a fazer algo que está fora da vontade do Senhor, assim que você perceber, pare. Pise o pé no freio. Nessas situações, desistir pode ser bom. Repito, algumas vezes, a melhor decisão que você pode tomar é desistir de continuar fazendo aquilo que nem deveria ter começado. Um forte abraço, eu sou Reni Araújo e esse foi o nosso momento de sabedoria.